Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao canal Dicas do Tomazeto. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas notificações, conteúdos 0800 da pessoa que passou em um concurso excelente, que está super feliz e que quer ver você fazendo e trilhando o mesmo caminho. Conte comigo, tá bom? Galera, é o seguinte, hoje o tema é um pouquinho tenso, tá bom? Eu vou colocar minha opinião, tá? Assim, não é uma verdade absoluta, só que eu acho que vale a pena você fazer uma reflexão sobre o que eu fiz e o que você pode fazer, tá bom? Hoje o tema é o seguinte: Diego, devo ou não estudar lei seca, tá bom? Primeira coisa, esse tema veio por conta de um dos meus seguidores aqui do canal, que ele mandou um material de 400 páginas e falou: Diego, devo estudar isso aqui pro TJDFT? Então beleza, então vamos dissecar um pouco essa situação, tá legal? Primeira coisa, galera, sempre no básico, análise do edital. Aí você analisou o edital, viu lá as matérias, TJDFT, tal, beleza. Primeira pergunta que eu vou fazer para você: quantas leis você precisa estudar? Segunda pergunta: qual é o tamanho dessas leis? Por exemplo, a Constituição é um livro monstruoso, né? Então isso você tem que questionar, tá legal? Beleza, entendi o cenário, né, no qual eu estou inserido para eu conseguir ir bem no concurso. Fechou. Aí o segundo ponto que você tem que analisar é em relação à gestão do tempo. Já fiz um vídeo aqui falando de tempo de estudo, enfim, mas beleza. Na real, quanto tempo você tem para estudar, por exemplo, uma prova do TJDFT que já tem aí pós-edital, enfim, você está na correria para tentar fechar os conteúdos e ir bem na prova, tá? Quanto tempo que você tem disponível para estudar para concurso, tá? Beleza. E aí, o que acontece? Pensando em quanto tempo você tem para estudar, aí eu te faço uma segunda pergunta. Como que você se sente produtivo estudando? Tá legal? Quando eu digo essa questão de ser produtivo, eu digo assim: você consegue render como? Estudando PDF, vendo uma videoaula ou de repente pegando um material desse de 400 páginas para estudar. Galera, pelo amor de Deus, é uma reflexão. Eu não estou dizendo qual é o certo. Não existe o certo. Tem gente que só estuda por PDF e passa. Tem gente que só estuda por videoaula e passa. Tem gente que estuda decorando todas as leis e passa também. Galera, não tem, é por isso que eu tô te falando, não tem um caminho certo. Você precisa refletir e responder essa pergunta: como que eu sou mais produtivo? De repente você fala assim: não, Diego, eu pego esse material de 400 páginas, eu vou engolir esse material e vou pra prova. Irmão, excelente, tu tá no caminho certo, tá bom? Essa é a primeira reflexão que você vai ter que fazer. Então por isso que no primeiro momento você vai perceber que não existe uma resposta. Logicamente eu vou falar o que eu fazia no final desse vídeo, mas não existe uma resposta, tá bom? Beleza. Aí o que acontece? Um ponto importante que você precisa fazer, você precisa analisar, enfim, em relação à importância do PDF, ou vulgo livros eletrônicos, tá bom? Porque o que acontece? O PDF, ele não vai pegar... Vou dar um exemplo aqui bem hipotético, pelo amor de Deus, tá? Você vai ter que estudar a Constituição entre os artigos 100 e 120 e do 200 ao 250, por exemplo, tá legal? O PDF, ele não vai pegar esses artigos e vai colocar lá, tipo, Ctrl+C, Ctrl+V para você estudar. Isso não vai acontecer. O professor vai pegar desses, sei lá, não sei quantos artigos que eu falei, mas desses, sei lá, 70 artigos que você tem da Constituição, ele vai falar assim: ó, desses 70 artigos, você vai estudar muito 25, tá legal? Esses 25 eu vou, ó, pegar pesado contigo. A gente vai dissecar esses 25 artigos, você vai entender a importância deles. E aí, ele vai dissecar não só em relação às situações que você pode enfrentar na prova, como também esses artigos mais importantes serão um reflexo para os exercícios que você vai fazer ao final desse material. Em geral, os cursinhos eles têm esse padrão. Eles vão no material, pegam esses artigos que são mais importantes e ao final ele vai pegar questões da sua banca ou de bancas similares, ou se não tiver questões, eles vão fazer questões inéditas,
e aí nessas questões você vai conseguir aplicar na prática esses artigos. E aí acaba sendo um estudo interessante, por quê? Porque você vai conseguir pegar o suprassumo do que você precisa estudar. Então você não vai estudar 70, você vai estudar 25 extremamente bem estudados. Já vou chegar no final aí para você entender o que vai acontecer com esses 45 que não foram estudados. Aguenta aí que a gente vai chegando, né, nessa cereja do bolo, tá bom? E aí, galera, então vamos lá. Fiz todo esse cenário para você, né? Você entendeu como que você precisa fazer a análise, e aí vem a pergunta, né? Devo ou não estudar a lei seca? Aí o que acontece? Voltando no exemplo do TJDFT, que esse meu seguidor mandou esse material de 400 páginas de lei. É o ideal você estudar a lei seca? A resposta é sim, é o ideal. Por que que é o ideal? Porque os concursos, extremamente esses de alto nível, o TJDFT, meu amigo, é o TJ que mais bem paga no Brasil. Então, o que que acontece? As bancas, elas estão cada vez mais criteriosas no sentido de pegar algo diferente, pegar algo que surpreenda o candidato, tá legal? Pegar algo que o candidato não está esperando e que está naquelas entrelinhas e que é ali que ela vai pegar o candidato de surpresa. Não só em relação a artigos de lei, como jurisprudência, entendimentos de tribunais superiores. Então, assim, infelizmente você tem que estar cravado nisso, tá legal? Porém, aí vem algumas perguntas. Será que a lei seca te faz você ter eficiência nos seus estudos? Aí você vai fazer um link com o teu tempo, que eu falei lá atrás, o teu tempo de estudo, tá? E aí você vai ter que entender isso direitinho. Porque, cara, se você fala assim, eu tenho 4 horas para estudar. Cara, você tem que estudar essas 4 horas como se fossem as últimas da sua vida. Tá legal? Aí se você fala assim, eu vou estudar lei seca, mas aí dessas 4 horas você é produtivo em 2. Bicho, você tá perdendo tempo. Por isso que a gente tem que fazer essa análise. Aí o que que acontece? Aí voltando naquele assunto do PDF. Ele vai te ajudar? Muito. Só que aí o que que acontece? O PDF, ele vai te garantir, se você estudar muito bem ele, eu estaria aí de torno de uns 70% a 80% da prova. Só que aí vem aquela questão do viés. E se a prova demandar 85%, aí eu acerto 80% e fico no cadastro reserva e não sou chamado. Você entendeu? Então a gente tem que fazer essa ponderação. E então você aí vai tomar a decisão. Vamos finalizar esse vídeo, desculpa. E aí com a seguinte pergunta. Diego, o que você fazia? Olha, vamos lá, só trago verdade, né? Então é o seguinte. Eu li a lei seca? Nem sempre, tá? Então como que eu fazia essa ponderação? Cara, eu ia pro PDF, estudava o PDF, fazia exercício, E aí eu verificava a questão da disponibilidade de um tempo complementar que eu tinha para esse investimento de tempo na lei seca. Eu tinha essa condição? Cara, eu estudava e logicamente eu fazia tipo um pareto do que era mais importante. Logicamente, quando você vai estudar para um TJDFT, não tenha dúvida, cara, você vai ter que ler de cabo a rabo, pelo menos aí umas 5 a 6 vezes o regimento interno lá do TJDFT, não tem jeito, tá? Por quê? Porque normalmente, por que acaba valendo a pena? Porque esse tipo de conteúdo, ele vai cair como lei seca, então faz sentido você estudar aquilo, logo de repente tem uma jurisprudênciazinha ou outra e tal, mas assim, cara, é a lei que é do tribunal que você quer fazer, que você quer passar e você vai estar lá dentro. Então, logicamente, se você fizer um pareto, essa aí é importante pra caramba. Agora você pega, por exemplo, um direito civil, você vai pegar a LINDB, por exemplo. Será que faz sentido você ler a lei seca, ler a LINDB inteira? Por mais que o edital de repente só coloque assim, LINDB. Aí é o pulo do gato. Eu não estudava LINDB na lei seca. Eu pegava os PDFs de direito civil, mandava ver, fazia os exercícios e era graças a Deus e rezar pra caramba pra que aquilo ali que eu estudei caísse na prova. Então assim, no final das contas, eu não estudava tudo que era lei seca. Eu estudava alguns pontos que eu julgava mais importantes conforme essa análise que eu fazia. Tá legal? Então assim, sinceramente, galera, não dá pra estudar
pegar essas 400 páginas que eu falei e você estudar de cabo a rabo extremamente bem estudado. Porque aí, como eu falei, você vai ter que fazer uma ponderação. Porque, pô, o PDF é importante pra caramba, cara. Vai te dar a base e vai te deixar no nível muito bom. Os exercícios, vai saber como que a banca cobra aquilo ali. E pode ser que venha uma cobrança semelhante. Então você tem que dar um enfoque naquilo ali. E exercício, amigo, que você vai fazer, o exercício não acaba. Você pega esses sistemas de questões, meu amigo, é 1 milhão de questões. Você vai conseguir dar conta de fazer tudo? Não tem como. Então por isso eu tô falando, a gente tem que saber ponderar. A partir do momento que você lê a lei seca, né, naquela 1 hora que você disponibiliza, é 1 hora que você não tá fazendo exercício, entendeu? Então é aquela questão de como que você vai dosar o tempo. Então assim, no final, pra gente finalizar mesmo, Diego, o que você fazia? Eu pegava o que era mais importante e lia a lei seca. O que não era importante, eu ia pro PDF pro exercício. É isso. Tá legal? Então assim, mas logicamente, como eu falei, não existe uma resposta certa, não é a linha cravada pra você chegar na tua aprovação, tá legal? Só que, volto a falar, o que eu falei ontem de estratégia pra você fazer prova, você também tem que ter estratégia para estudar. E aí vem essa questão do que é mais importante. O tempo, galera, é escasso. Você só tem 24 horas no dia para estudar. Quer dizer, para estudar, pra você fazer todas as suas atividades. E uma pequena parte você vai pegar para os seus estudos. Aí o que realmente é mais importante? Aí você tem que saber dosar, tá legal? Fiquem tranquilos. O importante é entender como que você fica mais produtivo, para aí sim, tô produtivo, cara, vai naquela linha que provavelmente você tá realmente num caminho mais curto para a tua aprovação, beleza? Espero que tenha ficado claro. Espero que eu tenha sido bem aí explicativo em tudo que precisa para você realmente conseguir entender o que é melhor para você, tá legal? Mas é o que é melhor para você, não é o que o Diego faz eu vou copiar, beleza, galera? Tamo junto, até amanhã, obrigado. Dicas do Tomazetto, Instagram Diego.Tomazetto. Um abraço, valeu, fui!